44 minutos. Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 8 de junho de 2022, esta é a 46ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano Rotário 2021-2022. Eu sou o Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos na nossa reunião tradicional de quarta-feira. E peço um instante da sua atenção, por gentileza, para os seguintes avisos. Quero informar que essa reunião está sendo gravada e as imagens serão veiculadas em nossas mídias sociais, principalmente no canal do Rotary Clube de São Paulo, no YouTube. Por questão protocolar e pela organização desse evento, por gentileza, mantenham a partir de agora os microfones desligados. Utilizem o chat para fazer perguntas, que serão encaminhadas para a presidente Carla. Visitante, autoridade e convidado, por gentileza, registre a sua presença identificando o seu nome no chat, também o e-mail, o celular e de quem é convidado. Lembrando que após o encerramento oficial dessa reunião, a sala ficará aberta para confraternização durante 5 minutos. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E com a palavra, nossa presidente Carla Blanco Pousada. Companheiros, autoridades, visitantes, convidados, agradeço a presença de todos. Sejam todos bem-vindos à 46ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Servir para Transformar Vidas. Com satisfação, dou início a essa reunião, saudando a nossa bandeira nacional. Obrigada pela saudação à bandeira. Caros companheiros, inicio essa 46ª reunião de uma maneira, enfim, saudosa, solicitando aos companheiros que façamos 1 minuto de silêncio em vista do falecimento do nosso presidente da gestão 2001-2002, governador da gestão 2004-2005, companheiro Paulo Roberto de Campos Castro. Queridos companheiros, em vista do grande companheiro, presidente, governador, que o companheiro Paulo Roberto de Campos Castro foi para todos nós, para o clube, para o distrito, eu dou a palavra agora para nosso diretor de projetos da juventude, nosso companheiro Álvaro Masson, que era um grande amigo, foi seu sócio, não é, que fará uma breve homenagem póstuma ao companheiro Paulo Campos. Com a palavra, Álvaro Masson. Presidente Carla, demais companheiros, convidados, boa tarde. Foi com muita tristeza que recebemos no último dia 3 a notícia do falecimento do nosso querido amigo, companheiro governador Paulo Roberto de Campos Castro. O Paulo teve uma importância significativa tanto na minha vida pessoal, ele foi o meu padrinho em Rotary, meu guru na área de seguros, além de meu amigo, sócio, conselheiro pessoal, como também na história do nosso clube e do distrito. Recentemente, o Conselho do Rotary Clube de São Paulo concedeu por unanimidade
o título de sócio honorário ao Paulo como uma forma de reconhecimento, respeito e gratidão pelos relevantes serviços prestados por ele durante mais de 30 anos, com atuação sempre vibrante junto ao nosso clube e ao Universo Rotário. Eu vou listar a seguir alguns dos seus feitos. Data da posse no Rotary Club de São Paulo, dia 3/3/89. Presidente do Rotary Club de São Paulo no ano Rotário 2001-2002. Governador de Rotary Internacional do Distrito 4.610, no ano Rotário 2004-2005. Assessor da presidência na Fundação de Rotarianos de São Paulo, na gestão 2016-2019. Paulo representou o Rotary Club de São Paulo em diversos eventos no Brasil e no exterior. Foi padrinho de dezenas de companheiros que ingressaram em nosso clube. Conseguiu arrecadar diversas contribuições de valores vultosos para o clube, de doadores como o Bradesco e Porto Seguro. E teve a sua data de nomeação como sócio honorário, dia 3 de fevereiro do ano passado. Eu agradeço a Deus pelos anos de alegre convivência que eu tive com o Paulo. Sempre teve um grande coração, disposto a ajudar o próximo, alinhado com os princípios rotários. Por esses anos todos de convivência, quando fomos sócios na corretora de seguros que levava o seu nome, eu nunca vi o Paulo se alterar em termos de bom humor, sempre mantendo um olhar otimista perante os desafios da empresa e também da vida. A sua esposa Marília, as 3 filhas, Andréia, a Paula, a Luciana, os genros e os netos sempre cercaram o Paulo com muito amor e carinho, compondo uma família feliz. Eu recebi uma citação esses dias que eu acho que ela exprime bem o que eu acho desse momento da partida, que é a seguinte: imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá, o mar e o céu se encontram, e você diz: pronto, ele se foi. Foi aonde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança, só isso. Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você e não nele. E naquele momento em que você está dizendo, ele se foi, há outros olhos vendo-o aproximar-se e outras vozes exclamando com alegria: ele está chegando. Que Deus possa receber o Paulo de braços abertos. Obrigado. Obrigado, caro companheiro maçom, pelas belíssimas palavras. E tenho certeza que nosso companheiro, governador Paulo Castro, está recebendo toda essa vibração, essa energia, onde quer que esteja, não é? E que nós desejamos do fundo do coração que esteja ao lado de Deus, na luz e na paz, que é onde ele merece estar. Obrigada, muito obrigada, maçom, por essa belíssima homenagem ao companheiro governador Paulo Castro. E, tendo em vista essa homenagem muito saudosa, não é? Terminamos esse momento e passo a palavra ao nosso protocolo Roberto Souza para a apresentação do nosso palestrante do dia. Obrigado, presidente Carla. É com muito prazer que apresento o nosso convidado, o palestrante Paulo Marques, doutor e mestre em Educação pela Universidade de Campinas, Unicamp, e graduação em Ciências Sociais também pela Unicamp. Possui experiência na área de ciência política, com ênfase em políticas públicas e instituições, atuando principalmente nos seguintes temas: federalismo, presidencialismo, judiciário, relação executivo e legislativo, estudos sobre políticas públicas sociais e política comparada. Foi professor do ensino fundamental e médio, atuando na formação de professores de ensino fundamental,
e é docente do ensino superior desde 1990, nas disciplinas da área de Sociologia, Antropologia, Metodologia de Pesquisa Científica e Políticas Públicas. Paulo Marques ocupa o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental no governo federal, desde o ano 2000, e após 19 anos no Banco do Brasil. Ocupou diversos cargos de direção no governo federal e atualmente é diretor de desenvolvimento profissional da Escola Nacional de Administração Pública, que fica em Brasília, conhecida como ENAP. Eu volto a palavra para a nossa presidente, Carla Blanco Pousada. Obrigado, Roberto, pela apresentação do nosso palestrante, esse belíssimo currículo, não é? E para, enfim, para que nos fale de um tema tão importante para o nosso país, que é a gestão governamental. Eu chamo e lhe dou a palavra ao querido Paulo Marques, que proferirá a palestra O Valor da Administração Pública Federal. Tem a palavra, Paulo. Boa tarde a todos, a todas. Para mim é uma honra estar aqui com esse grupo tão seleto. Estou vendo aqui 26 participantes nesse momento, então além de mim mais 25, né? É uma oportunidade muito ímpar poder compartilhar esse conhecimento, né? Eu digo que eu nasci dentro do governo federal, porque o Banco do Brasil é do governo federal, né, como acionista maior, né, e nele ingressei aos 14 anos de idade. Depois ingressei como funcionário público diretamente na administração direta em 99. Então são 41 anos dentro da administração pública federal em dois espaços diferentes. Esse tema é um tema enorme, vasto, então eu vou fazer uma introdução a ele hoje e fico à vontade também de voltar em outras oportunidades que vocês queiram que desenvolva algum tema específico, porque falar desse conglomerado da administração pública federal não é algo fácil de tentar sintetizar em 20 minutos, 25 minutos. Para vocês terem ideia, eu sou professor na universidade e só esse tema é tema de várias disciplinas, que não se esgota em uma disciplina de um semestre só. Eu vou fazer uma introdução, primeiro que eu vou me concentrar no poder executivo, né? Então, a administração pública, ela se divide federal, né? Ela já se divide em 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, né? O legislativo com o Senado e Câmara dos Deputados, o judiciário no Supremo e no STJ, com todos os tribunais federais distribuídos no país como todos, nas regiões, né, falando da estrutura federal sempre, que é o nosso foco aqui, né? E o executivo com esse conglomerado enorme de, para vocês terem ideia, são mais de 660 mil servidores ativos, né? Então é realmente uma empresa maior que muitas empresas privadas no mundo, eu diria, né? Então, administrar isso não é uma tarefa simples, né? As atividades da administração pública federal no executivo, vocês sentem ela na porta de vocês de alguma forma, né? Esse ano, a semana passada, todos vocês tiveram que prestar conta para o Leão, Receita Federal. E esse bate na porta sem pedir licença, né? Esse é o primo rico da administração federal, que é aquele que entra arrombando as portas todos e você não entregou lá no dia 31, você já sente os efeitos dela logo imediato, que alguém vai te mandar uma cartinha logo em seguida, né? Então, essa competência, né, de administrar os tributos, vamos pegar aí, né, isso não é novo, né? Isso vem lá do nascimento do Estado, desde a Constituição do Estado moderno, né? Onde colocou a tributação para ser arrecadada, você já desenvolveu essa função de tributos, né? De arrecadação de tributos. E aí, junto com essa, nós podemos colocar as outras fiscalizações todas, né? Tipo do Ministério do Trabalho, do próprio INSS e tudo isso que é esse poder forte de arrecadação que tem o governo federal, né? Receita Federal
Eu creio que nesse momento nós estamos falando de 40 mil servidores, mais ou menos, né, distribuídos no país como um todo, que exerce essa função de tributação e arrecadação, que é muito forte, né? Só que a administração federal ela não se esgota nisso, né? Então, vou pegar um exemplo extremo desse exemplo da Receita Federal, que seria a Embrapa. A Embrapa, uma empresa pública, diferente do Banco Brasil, que aí é economia mista. A Embrapa é uma empresa pública capital integral, assim como a Caixa e outras empresas públicas, e a função da Receita da Embrapa é de melhoramento dos alimentos, né, do melhoramento das sementes e tudo isso. E olha só, então, como é díspare, né, uma função como essa de tributação e uma função essa de melhorar alimentos, né? E se a gente olhar a história da administração pública federal, nós vamos ver vários exemplos desse. Por exemplo, o governo federal já teve, a administração federal já teve órgãos, por exemplo, de distribuir sal no Brasil inteiro, o sal iodado. Não sei se vocês lembram do INAH, né? Então, essas atividades que são definidas, que são as atividades da administração pública federal, tem as clássicas, como essa, né, de tributação e de arrecadação, né, e tem as atribuições mais contemporâneas, mais novas, né, que foram introduzidos ao longo do século XX, principalmente nas atribuições da administração federal, né? Então, elas podem alterar de vez em quando, como é o caso do sal, por exemplo, que foi extinto lá em 1900, creio que em 95, quem extinguiu foi o Fernando Henrique, né? Assim como existia antes a FAI, distribuição de merenda escolar e livros didáticos no Brasil inteiro. Vocês também devem lembrar aquelas matérias que saíam no Fantástico, né, de perda de merendas estocadas no Brasil como um todo, né? Então, dando uma ideia para vocês de como que é um conglomerado muito grande, né? Hoje, né, se a gente olhar só a área de ensino, né, nós temos todas as universidades federais que são da administração pública federal, né? Todos os institutos federais de ensino, que aí em São Paulo tem os institutos aí eu acho que é no Tietê, por aí assim, né? Os antigos Cefetes, que muitos de vocês vão lembrar, né? Que é uma atividade de ensino. Então, a tributação é uma função clássica, depois vai incorporando outras atividades, até ter essa como um ensino. Aí a pergunta que vocês poderiam me fazer imediatamente precisa a administração federal ter universidades públicas ou institutos federais de ensino, ou a escola Dom Pedro, né, não sei se ele é primeiro ou segundo lá no Rio de Janeiro, né, que faz desde o ensino fundamental ali no Rio de Janeiro. Assim como tem diversos hospitais públicos federais no país. Então, olha só a diversidade de atividades que tem o governo federal, né? Então, para entrar no tema especificamente, o valor da administração pública federal, né? Então, a gente pode pegar as funções mais clássicas, lá de 200 anos, mais ou menos, que vai se organizando as administrações públicas. Primeiro, a questão da moeda, né? Aí o Banco Central, né? O papel importante, a questão da tributação, é importantíssima, a questão da segurança, né? Todos os países, conforme foram se organizando, a questão de segurança se colocou de uma forma muito forte, como a gente pode sentir que, né, a questão da Ucrânia lá com a Rússia nesse momento, o que está em questão ali é uma questão de segurança clássica, né, da administração de um país de 200, 300, 400 anos, né? E vai incorporando novas atribuições, né? Isso ao longo do século XX vai variando, pode ter mais expansão, por exemplo, uma indústria de fertilizantes, uma indústria de trem, por exemplo, como tem o trem-bala, que tem a empresa para construir o trem-bala, e nenhum metro do trem-bala foi construído até hoje, né? Então, esse é o conglomerado que forma, né, e que ele vai
ampliando e diminuindo dependendo da visão que tem num determinado momento da história, né? Nós estamos aí 30 anos, mais ou menos, pós-Constituição de 88. A Constituição de 88 fez uma reorganização disso tudo, Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, obrigado, Maurício, né? Fez uma reorganização grande e tal, principalmente, outra característica muito importante para a gente entender o Brasil e a administração pública, é que é o único país no mundo que tem 3 instâncias de poder, 3 níveis de administração do país. A União, os estados, né, os 26 estados e o Distrito Federal, e 5.600 municípios, mais ou menos, no país. Para nós que nascemos aqui e convivemos aqui, parece que é muito comum a gente, né, tratar dessa forma, que a gente tem lá, no caso de vocês aí na capital, a Prefeitura de São Paulo, que cuida de alguns temas, como esse dos moradores de rua, que foi o tema de introdução aqui do bate-papo, bastante interessante. E aí nós podemos pegar esse exemplo, por exemplo, que vocês discutiram para a gente, de quem que é essa competência dos moradores de rua? É da Prefeitura de São Paulo, é do governo do estado ou é da União? Né? Olha, um problema complexo. Na literatura a gente sempre usa o exemplo do mosquito da dengue. De quem que é a responsabilidade do mosquito da dengue? É do município, é do estado ou é da federação, que a gente chama de União, a Constituição desse ente, né, chamado governo federal, União e tudo isso, né? Como nós vivemos no federalismo, a Constituição vai tratar isso, é compartilhado. Nós temos que compartilhar as responsabilidades. Então, tem lá o que é competência do município, específica, né? Por isso que ele arrecada o IPTU e o ISS, portanto, ele tem que dar determinados serviços de volta com esses impostos. Depois vem os estados, né, que arrecada principalmente o ICMS, né, e os tributos, mais alguns tributinhos aí estaduais, que têm as suas responsabilidades também. E nós temos o outro, a União, que arrecada principalmente o IPI e o imposto de renda como os grandes impostos, né? E se a gente olhar, o país é muito rico no volume de recursos, de impostos que nós arrecadamos, e assim nós formamos um país muito rico, né, de volume de orçamento que nós arrecadamos, e, portanto, esses 3 entes têm que administrar, né? Como eu falei, é o único país no mundo que tem essa divisão, portanto, como é que a gente coordena isso tudo para que as coisas, principalmente o objetivo maior, deveria ser, ou é, né, o bem da sociedade. Né? Toda essa administração, toda essa organização aí é que a sociedade funcione melhor, as instituições funcionem melhor, a justiça e tudo isso, para que o cidadão se sinta de que vale a pena pagar os seus impostos e tudo isso, e continuem pagando os seus impostos, porque essa é a garantia de continuidade do funcionamento como um todo, né? Então, o valor da administração pública federal, e aí a Constituição é muito explícita nisso, que além de administrar diretamente, por exemplo, a questão da moeda, da produção da moeda e do controle da economia, o governo federal, ele não abre mão disso porque é responsabilidade dele, né? Ela não é compartilhada com os estados e o município. Assim também quando, se nós chegamos numa situação de declarar guerra, quem declara a guerra não são os estados, não são os municípios, quem declara a guerra é a União, né? Porque é competência. Então tem as competências muito exclusivas que, né, creio que tem vários advogados aqui no grupo que podem me ajudar, que eu não sou advogado, sou cientista político, mas que deixa mais claro isso. Agora, tem as outras competências, por exemplo, dos governos estaduais, dos governos municipais, específicas deles, né? O caso ano passado, pandemia, é bem ilustrativo, né, de como é complexo isso e como que as pessoas distorcem muito quando querem, né, de quem é a competência num determinado momento, como foi o caso de combate à pandemia, né? Era a competência de quem, né,
e aí o discurso que a gente escutou num determinado momento era de que a decisão do STF deixou o presidente da República de mãos atadas, né, porque tirou a responsabilidade dele e jogou para os estados e municípios ao combate da pandemia, né? Esse é exatamente o equívoco, né, de interpretação de competências no país como um todo, que não é uma matéria fácil também para o cidadão comum, por isso que eu elogio a iniciativa de vocês e tentarem abrir esse espaço de discutir isso. Eu estou aqui à disposição, depois mais um tempo para a gente aprofundar, né, porque de fato isso está no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de Receita Federal, por exemplo, ninguém tem dúvida. Tá todo mundo. Quando a gente fala de pagar o IPTU ou o IPVA, né, a gente também não tem dúvida, ou pagando os impostos aí estaduais, a gente não tem dúvida, né? Quando a gente cai em matérias como essa, dengue, morador de rua ou pandemia, né, que foi uma situação extrema que nós chegamos, a gente começa a ter dúvida de quem que é a competência. Mas a nossa Constituição aí dedica vários artigos, do 21 até o 27, mais ou menos, detalhando exaustivamente essas competências, né? Algumas exclusivas de cada uma dos entes, né? E algumas principais em colaboração. Então, eu queria fechar essa ideia inicial de que num país com essa dimensão, vocês perceberem aqui o nosso mapa da América do Sul, foi o único país que conseguiu manter essa dimensão territorial. Todo o colonizado espanhola foi dissolvido, né? Nós conseguimos ali, desde a coroa, que conseguiu manter o controle do território nosso aqui como um todo. E depois anexou ainda, né? Foi anexando ou comprando, né? Como é o caso do Acre, que foi comprado, né? Mas mantivemos uma língua, né? Só, né? E mantivemos esse território dessa dimensão. Não se faz isso sem uma administração, né? Seja lá quando estava em Portugal, administrando diretamente lá e tendo os capitães hereditários aqui no território, e depois quando migrou para cá, em 1808, fazendo a administração direta, né, ali no Rio de Janeiro, e olha que nós estávamos falando aí de 80%, 90% do território, praticamente selva, né? Como é que mantém um controle de fronteira como manteve, e pelo contrário expandindo, e manteve também o controle das rebeliões, porque é uma história de rebeliões até aqui no início do século XX, né? De tentar romper com essa estrutura federativa, com essa federação aqui. Portanto, a administração federal, ou vamos chamar ela de central, teve esse papel importantíssimo de manter território, essa língua, essa administração, tudo isso. Portanto, a administração federal hoje também tem essa função, né? No sentido de, né, manter o funcionamento, e aí o cidadão lá de Roraima, ele tem, por conta do voto, o mesmo valor do cidadão lá como chama lá, Chuí, né? De Chuí, lá no Rio Grande do Sul. O cidadão lá do Acre também tem o mesmo valor que o cidadão ali da Pontinha, que eu acho que é João Pessoa, que é o outro extremo ali, né? Então, a gente pode entrar no questionamento, mas o custo dessa administração federal é muito alto para manter tudo isso, né? Será que não é melhor a gente distribuir mais impostos? Aí eu estou juntando um outro grande problema, que é a distribuição de impostos. A gente distribuir mais impostos para os municípios, eles ficarem com a maior parte, ou os estados, e eles terem a função de fazer essa entrega, né, essa administração, e deixar o governo federal bem pequenininho para fazer o controle, por exemplo, só da segurança internacional e da moeda. São opções. Pode ser, né? Eu acho que historicamente, contextualizando nesse momento do mundo, não é a tendência nesse momento. A tendência, pelo contrário, e a Ucrânia vai mostrar isso, após a Ucrânia vai mostrar isso agora, de que os países vão tentar se fortalecer mais ainda centralmente, né,
acabando com as rebeliões ali, é o caso de Catalão na Espanha, por exemplo, tentando reduzir o máximo essas tentativas de separação, e talvez os próprios separatistas abram mão de brigar nesse momento, porque é uma questão estratégica de sobrevivência como um país esteja sendo colocada em xeque. Então, eu acho que nesse momento a tendência do Brasil é ao contrário do que poderia ter de descentralização, o máximo de competência do município e diminuir o máximo a administração federal, que de fato custa caro. Né? Fazer a administração disso tudo, né? de organização, né? De prédios, de estrutura, de funcionamento, manter uma Receita Federal ou uma Polícia Federal funcionando no Brasil inteiro. Né? Toda a fiscalização do INSS, servidores do INSS são funcionários federais, né? Em todas as unidades da federação. Então, se você for em qualquer uma dessas pontas que eu fiz menção ali, você vai encontrar um funcionário federal ali desempenhando essa função constitucional que eu fiz menção. Né? Então, tudo isso é um preço que nós pagamos. Né? Agora, nós podemos discutir de que determinados segmentos a administração federal não precisaria executar. Por exemplo, para vocês, Steph, ficarem à vontade aí de se posicionarem. Por exemplo, nós precisamos ter a Universidade Federal administrando hospitais. Como tem alguns no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, principalmente em São Paulo, eu não lembro se tem um hospital federal, mas eu quero crer que tem sim. Né? Precisa ter... Como chama? Unifesp, Hospital São Paulo. Mas aí é a Universidade Federal Unifesp, né? Os institutos federais, por exemplo, que foi uma expansão muito grande nos últimos 20 anos aí de institutos federais, né? A gente pode discutir como esse. Agora, por exemplo, Embrapa, né? Será que se nós entregarmos a União deixar de financiar o desenvolvimento de alimentos, preservação de alimentos, os estados vão ter essa preocupação de investir recursos? Olha o caso da vacina, por exemplo, que o Butantan foi importantíssimo nesse momento, exatamente pela capacidade de São Paulo de produzir vacina. E produção de vacina, praticamente nós aqui na região somos os únicos países, o único país que teve capacidade de produção de vacina. Aliás, não só com uma indústria só, com a indústria do Rio de Janeiro Federal, da Fiocruz, e a indústria de São Paulo, o Instituto Butantan. Isso é uma questão estratégica ou não é para o país? A gente investe nisso 100 anos, como foi o caso, né? Praticamente foram 100 anos de investimento no Fiocruz, né? e Butantan, para num momento de crise como essa, a gente precisar, né, de ter esse retorno e na rapidez que nós tivemos. Então, isso é uma visão, quando a gente olha para a administração de um estado, de um país, nós temos que pensar não imediatistas. Nós temos que pensar também no longo prazo, porque questões internacionais, questões de segurança, de pandemia, como é o caso aí, podem aparecer num determinado momento. Fechando aqui para a questão do ensino, principalmente, e um pouco da escola onde eu trabalho, né, que aí a escola que eu trabalho, nós temos a função de coordenar a formação, a capacitação dos servidores federais. Né? Uma escola pequena, né, com poucos recursos, né, e que a gente procura de fazer. Isso poderia deixar de ser feito? Vamos entregar ao setor privado? Eu me posiciono nesse momento que não, é uma questão estratégica nós desenvolvermos os valores nos nossos servidores federais, né, de todos perceberem os princípios administrativos, os princípios constitucionais, as bases de entregas do serviço, saber fazer um processo licitatório complexo, gerir os recursos federais. Nós precisamos ter alguma estrutura de capacitação. Pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, tem EAD hoje que se mostra muito como um instrumento, portanto, na linha de desenvolvimento do servidor, ainda mais hoje que os servidores, eles entram ali na faixa de 30, mais ou menos,
anos, a idade que entra em média quando passa num concurso, e ele vai ficar ali empregado durante 40 anos e, né, com as reformas da Previdência que estão tendo aí, talvez ele nunca se aposente. Né? Então, é 40 anos de vida de uma pessoa que ele precisa estar ali sendo motivado, e qualquer empresa no mundo pensa que desenvolver os seus servidores é uma questão estratégica. Né? Assim como alguns países têm isso de uma forma bem estratégica também, como é o exemplo da França, da onde a ENAP foi constituída, que era a Escola Nacional Francesa de Administração Pública também, que inspirou a criação da ENAP. Outras áreas, por exemplo, federal de ensino e educação de universidades federais e institutos federais, né? Deixamos cada estado e municípios fazerem isso, ou a União pode entrar de uma forma estratégica para tentar criar um capital humano no país, num país tão carente de recursos humanos competentes, né? Nós temos um déficit, em geral, de capital humano no país importante, né? Que aí eu vejo também me posicionando de uma forma estratégica de que o governo federal entre nisso de alguma forma para poder oferecer ao cidadão lá do Piauí a possibilidade dele frequentar uma escola talvez no mesmo nível do cidadão que mora lá no Rio de Janeiro. Isso é o que a Constituição coloca lá da União, tentando corrigir as desigualdades regionais. Né? Só a título de exemplo, e fechando por aqui, eu quero ouvi-los um pouco para direcionar a próxima parte. Né? Um exemplo, eu usei a semana passada em sala de aula, bastante cruel para o cidadão americano, por exemplo, de que os recursos da educação, da escola pública do bairro X, né, ele vem só da arrecadação dos impostos daquele bairro. Olha a crueldade que é isso em termos de cidadania, de cidadão. Um cidadão que mora num bairro que a arrecadação dos impostos é bom, ele vai ter uma qualidade de educação melhor do que aquele cidadão, aquela criança nesse caso, né, que mora num bairro onde a arrecadação dos impostos são baixas. Né? E aí você vai perpetuando durante décadas, séculos, a desigualdade que existe, e os Estados Unidos é bem conhecido por isso. Você tem nichos de excelência, estados com riqueza muito grande, e outros estados estão condenados à pobreza eterna, né? E assim vale para dentro dos municípios também. Imagine que se, pegando o município de São Paulo aí, se a gente pega, então, a arrecadação, como alguém fez menção a Higienópolis, né? A arrecadação de Higienópolis ali deve ser altíssima. Né? E esses recursos, então, são proporcionais que vão para a escola pública que está ali localizado no bairro de Higienópolis. Então, essa escola vai ter mais recursos, vai conseguir investir em tecnologia e tudo isso. E o outro bairro, né, não conheço muito a periferia de São Paulo, vou citar Brasilândia, né, que tem uma arrecadação diferenciada de Higienópolis, ele vai destinar os recursos proporcionais ao arrecadado ali. Isso cria, em termos de nação, uma desigualdade muito grande. Né? A gente não dá possibilidades dos indivíduos saírem da situação que eles estão pela condição de bairro onde eles nasceram. Então, o papel do município, nesse caso aí, fazendo a gestão dos recursos, da arrecadação e dos serviços, né? É a forma de distribuir isso e tentar um ponto de equilíbrio aí entre o retorno que dá para todos os bairros. O Estado da mesma forma. Olha o Estado de São Paulo, o tamanho desse Estado. Se nós pegarmos a arrecadação, provavelmente daí do entorno de 100 quilômetros em torno de São Paulo, indo até Campinas, para mencionar a minha cidade querida de novo, né? Você vai ter uma riqueza enorme aí para ser distribuído para essa região. Agora, uma cidade que está lá eu não conheço a desigualdade de pobreza nos municípios de São Paulo. Vamos pegar uma divisa com o Paraná ali, que tem uma arrecadação muito menor. Eles vai ser, então a função do Estado é essa, fazer o reequilíbrio dos recursos diante do Estado. Por isso precisa de administração pública, no município, no Estado. E o federal da mesma forma. Né?
nós olhamos aqui para o Brasil inteiro, né, e nós precisamos corrigir as desigualdades, porque se São Paulo consegue investir por aluno R$10.000 por ano, e o Piauí não consegue investir R$1.000, eu estou usando números hipotéticos, não são esses os números, né? A União precisa entrar de alguma forma, aí precisa do Ministério da Educação, precisa de uma estrutura e tudo isso para poder fazer essa organização e devolver e ajudar o Estado do Piauí a equilibrar o seu investimento, transferindo recursos. Para isso tudo forma um conglomerado como esse. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar de alguma forma o valor da administração pública federal, usando muitos exemplos, que eu acho que é melhor do que teoria, né? E eu fico à disposição aí para um bate-papo no tempo de vocês e estou à disposição também para voltar em outra oportunidade, porque, como vocês devem ter percebido, esse é tema do meu sangue, né? Obrigada, Paulo, pela belíssima palestra. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Muito obrigada. Agora aqui também conto com a presença do nosso vice-presidente, conselheiro, Márcio Arroio, aqui na sede do Rotary Club de São Paulo, acompanhando a nossa palestra. E eu passo a palavra para o nosso querido Roberto Souza, que foi quem trouxe o palestrante para os agradecimentos do padrinho. Obrigado, presidente Carla. Agradeço muito aí o atendimento imediato que nós, diante da nossa solicitação, ao Dr. Paulo Marques, que tem uma trajetória importante de trabalho, de competência, de ética, de comprometimento e envolvimento com a administração pública e com essa tentativa, esse desafio de diminuir as desigualdades. O Paulo tem 41 anos na administração federal, passou aí entre 9 e 10 presidentes da República e sempre na direção do aperfeiçoamento, do aprimoramento na sua carreira, não só como funcionário público federal em vários departamentos, em vários ministérios, como o Ministério da Saúde também, onde ele prestou a colaboração, mas também na área acadêmica, transmitindo todas essas informações, esse know-how para os novos funcionários e também para nós que tivemos o privilégio de saber. Eu, por exemplo, passo a ter uma admiração mais reduzida dos Estados Unidos ao saber desse critério para investimento na educação em função da arrecadação do bairro. Eu já vou ter ressalvas quando falar dos Estados Unidos, que é um país ótimo, tal, mas tem esse problema. Muito obrigado, Paulo Marques. Desejo sucesso para você e, com certeza, nós voltaremos nesse tema. Eu começo a minha gestão em julho e vou sugerir ao nosso governador Narid Chicane, presidente da Comissão de Palestras, para que volte a abrir espaço no primeiro semestre do ano que vem, para que nós possamos discutir esse tema tão importante e também conhecer um pouco mais da administração pública, que para leigos como eu, por exemplo, às vezes confunde a administração pública como um elefante branco. E, na verdade, não é nada disso. Voltamos com a presidente Carla Blanco. Obrigado, Roberto, pelas palavras. E, Paulo, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou transmitir a você. Nós temos ainda aí 10 minutinhos para perguntas. Então, a primeira pergunta que eu passo a você é do nosso companheiro Maurício Alexandre. Ele fala assim: na sua opinião, qual deve ser o tamanho do Estado e em que áreas as empresas estatais devem atuar? O Brasil é hoje um dos países com maior número de empresas estatais. Está sem áudio. Abra o áudio. Essa é a pergunta de ouro, né, Maurício? Era a minha pergunta também. Se eu conseguir responder essa pergunta aí, acho que eu vou me candidatar a presidente, né, eu diria assim, e vivendo aqui dentro e convivendo com muitas administrações de empresas estatais, né? Vamos começar de uma simples, Maurício. Caixa Econômica e Banco do Brasil. Nós precisamos dos dois? Dos dois bancos. Né? Agora, né, poderia só um só, né, cumprindo essas duas funções, né? Então eu acho que bancos é uma tarefa fácil, mas um deles nós precisamos,
É até oportuna essa discussão e essa pergunta, que está o tema da Petrobras na baila aí nesse momento, depois de não sei quantos anos, volta isso de novo, de que vamos privatizar a Petrobras, né? E já teve lá a campanha O Petróleo é Nosso, lá no Getúlio Vargas, né? E isso volta, né? Porque a gente confunde muito no Brasil o uso, né, e a corrupção que se faz dentro da empresa, de que se faz corrupção, ela não é importante, né? Então a gente tem que tentar separar essas duas coisas e tentar profissionalizar a administração das empresas todas. Então esse é um primeiro passo, né? Vocês todos vão lembrar de que São Paulo tinha o Banespa, né? Um banco estadual é importante, né? Olha, a história dos bancos estaduais foi complicadíssima para o país, porque, né, eles criavam moeda e tudo isso. Então, quando a gente pega bancos, é mais fácil, né, a gente falar que não precisa todo o estado ter um banco, né, vamos ter um banco forte, uma Petrobras forte, né. A Embrapa, por exemplo, que eu citei como exemplo, é outro que está aí, estão tentando questioná-la, a existência dela, né. Mas hoje, se vocês vão almoçar daqui a pouco, ou já almoçaram, praticamente todos os alimentos que vocês consumirem hoje tem a mão da Embrapa nela aí. Não sei se vocês vão lembrar, antigamente a gente comprava tomate ou maçã e isso se estragava rapidamente nas geladeiras. Hoje você pode deixar 3 semanas, 4 semanas que o tomate não se estraga e nem a maçã, né? Isso é fruto de pesquisa. Isso é fruto de muitos anos de investindo em pesquisa agropecuária, melhoramento, tanto que nós estamos aí quase para nos transformar no maior exportador de gado, né? Batendo, tem uma escala disso que nós estamos. Então, tem algumas áreas que são estratégicas, né? Agora tem outras áreas, né? Por exemplo, eu citei a Valec, né? Que foi criada, né? E aí que não precisaria de jeito nenhum para fazer um estudo de um trem-bala e a construção de uma ferrovia, é melhor se licitar isso. Então, hoje, na administração, existem vários mecanismos de você, como alguém citou numa outra pergunta, por exemplo, fazer atendimento de pessoas moradoras de rua. O Estado tem que fazer isso diretamente, contratando funcionários, ou ele pode conveniar com entidades do terceiro setor? É muito mais fácil ele conveniar. Né? E legislação para isso existe em abundância no país. O exemplo da dengue, de novo, é melhor ele manter um funcionário o ano inteiro para poder fazer o fumacê lá uma vez por ano, ou ele faz essa licitação no determinado momento. Então, eu acho que tem um exagero em alguns setores, fazer essa análise estratégica do que deve ser mantido. O Fernando Henrique fez isso lá com o Bresser, né? A relação de empresa por empresa que deveria continuar existindo. Aí, pressões políticas, tudo isso, no segundo mandato ele já abandonou a lista dele, porque mexer com isso é mexer em vespeiro enorme mesmo, né? Então, o meu pensamento, Maurício, é que o país, qualquer que seja o país, tem que fazer uma análise estratégica da sua segurança em curto espaço, mas em longo prazo também. Nós não tendo capacidade de fiscalizar a destruição da Amazônia, isso é um fator de insegurança para nós enquanto país. Então, nós temos que fazer uma análise estratégica de uma questão imediata, como alguém colocou ali, a questão de fome, necessidades básicas e tudo isso. O que nós temos que organizar para enfrentar imediatamente enquanto problema, mas nós não podemos perder, e eu acho que é isso que falta no país, né, que o Rotary, eu acho que pode contribuir isso de alguma forma, né, de qual é a visão de longo prazo em relação a um país, porque, né, a gente está vendo que as situações do mundo, as previsões não são de melhora, são de piora. Né, e como que nós vamos enfrentar questão climática, questão de pandemias, outras questões internacionais de catástrofe que podem vir se a gente estiver internamente muito frágil. Né? Então, a minha questão é, quais empresas que nos ajudam, qual a estrutura que nos ajuda a tornar fortes, e não fortes do ponto de vista de distribuir recursos em corrupção. Exatamente, obrigado, Paulo. Nós temos muitas perguntas, eu acho que nós não seremos
capazes de passar todas dentro do tempo, mas eu farei uma pergunta aqui do seu padrinho, que ele diz assim: o Rotary desenvolve projetos humanitários que complementam, em alguns casos, a prestação de serviço público. Como você vê essas ações de instituições como o Rotary? Essa é uma discussão, eu vou unir ela à questão teórica, Roberto, né, de que há uma crítica no Brasil de que o Estado nasceu antes do cidadão. Né? Exatamente, porque a gente tem lá a coroa primeiro, depois a vinda da família real, a república, e o cidadão vai sendo avisado de que essas coisas estão acontecendo. A história de um povo, né, é exatamente o oposto dessa, né? Os cidadãos vão buscando e tentar suprir as suas necessidades, e aí vai se organizando e constitui o Estado, né? Então, o papel da cidadania, que é o cidadão, a comunidade, as instituições se preocuparem com o seu bem-estar, é uma questão de vida social, né, lá do seu nascimento. Então, a sociedade tem que ter espaço e disposição, e as instituições, como esses que você fez referência, né, tem um papel importantíssimo nisso de despertar e valorizar e não ficar esperando do Estado as soluções, né, que isso que é a inversão do papel do Estado ou da cidadania. Então, se nós olharmos, por exemplo, na área de saúde e assistência social, se nós olharmos todo o século XX, né, o papel da sociedade civil é muito mais forte que o Estado. Você pega as Santa Casas lá no final do século XIX, que vão se organizando em Santa Casa. O Roberto deve saber que ano que foi inaugurada a Santa Casa de São Paulo, mas deve ser no final do século XIX, mais ou menos, ou início do século XX. É exatamente beneméritos, né, pessoas que se preocupam com o bem-estar, que vão organizando e que sustentou uma política de saúde, de assistência social, praticamente durante o século XX inteiro. O INSS só foi se transformar, o sistema de saúde, na verdade, né, antes era INPS, só foi se transformar nessa coisa que é o SUS hoje, nessa potência que é o SUS hoje, em 1988. Até 1988, olhando 100 anos para trás, 200 anos para trás, quem supriu a necessidade de serviços de saúde e assistência social no país foi o cidadão. Né, foram as organizações como essas que você faz referência. Então, no meu ponto de vista, elas são extremamente importantes para a criação do senso de cidadania, que eu acho que é isso que falta para nós, muito brasileiros. Né? A gente não se sente muito responsável, às vezes só pela casa da gente, mas passou no corredor, a gente já fala, isso não é mais responsabilidade minha. Eu posso pular um saco de lixo que está jogado no meu corredor, mas eu não sou capaz de pegar esse saco de lixo e colocar num lugar que inapropriadamente foi parar ali, né? E aí depois a gente liga para a polícia ou liga para não sei aonde, tentando interferir, chamar o Estado para resolver um problema entre nós e o nosso vizinho. Olha só como a nossa cidadania ela é muito baixa, né? Nesse sentido de que a gente toma conta do nosso lar ali, né? E ao mesmo tempo a rua não é mais rua da sociedade, ela é a rua do controle do Estado sobre ela, portanto eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Não sei se vocês sabem disso, mas os municípios, na maioria no país, têm muito trabalho com os terrenos baldios. Olha o custo que significa isso com os terrenos baldios, né? Por quê? Porque o cidadão que está lá com o terreno e tudo isso, ele acha que não é obrigação dele manter o terreno dele limpo, que tem rato, que tem lixo, que tem não sei o quê, a calçada que está ali também não é responsabilidade nele, né? E ele entrega isso e não quer nem ser perturbado. Só para o Roberto não ficar tão triste com os Estados Unidos, Roberto, o cidadão americano, né? Por exemplo, eu estive lá agora há poucos dias, né? Se ele não limpar a neve da porta da casa dele ou tirar a neve de cima do carro quando ele vai para a rua, ele é multado. Porque ele não pode carregar neve e distribuir para as ruas da cidade. Portanto, né, as pessoas vão se organizando e lá não tem aquele menino que a gente paga R$20, R$30 e vem e limpa a neve para a gente ali rapidinho, né, em meia hora e tudo isso.
o cidadão, pessoas como nós, assim, né, vai ter que pegar a pá e ir lá na frente, né, Maurício, e jogar essa neve dali, porque senão você leva multa pesada mesmo. Quem é que multa? O Estado. Né, porque o cidadão deixou de exercer a sua cidadania pensando no bem-estar coletivo quando ele joga a neve nas ruas como um todo. Desculpa, presidente, eu me extrapolei, o tema sempre é muito bom. De novo, reitero, foi um prazer estar com vocês aqui e estou à disposição para a gente compartilhar momentos como esse. Obrigada, Paulo. Eu acho que ainda dá tempo de fazer uma última pergunta. Tá bom. E as demais eu envio por e-mail, então. Algumas são do Roberto, eu acho que ele pode consultar particularmente, não é? Mas eu farei uma última pergunta aqui do Fernando Matos, que fez algumas perguntas, mas eu selecionei uma. Ele diz assim: há um sentimento de que o Estado é muito maior do que a capacidade da sociedade para o manter. E isso encarece todos os recursos da sociedade, como alimento, bens, despesas ordinárias e outras. Como o senhor avalia a possibilidade de redução desse custo do Estado com a tecnologia que vem crescendo em todos os campos? Conseguimos aí mais 3 minutinhos. Tá bem, vou ser rápido e aqui eu vou direto para os 3 países escandinavos, Dinamarca, Finlândia e Suécia, só para mostrar de que é um país muito menor que nosso em tamanho de população, né? Mas que fica com 60% dos impostos dos cidadãos para poder fazer a entrega de educação, saúde, todos esses bens, né? Muitos de vocês imagino que já viajaram para a Europa, principalmente, e vocês podem entrar num trem ou num tram ou num ônibus sem o ticket, né? Arriscando que você vai passar sem levar uma multa, né? Mas em determinado momento lá do nada aparece um funcionário do Estado e vai conferindo ticket por ticket lá para ver se você tem ou não tem. Esse cidadão aí, fiscal do Estado, ele está sendo pago. Né? Ele custa para o Estado. Portanto, né, esse tamanho de que Estado deve ter, ou menor ou maior, e aí eu finalizo com essa minha observação, de que o nosso problema não está no tamanho do Estado, se nós compararmos recursos que gasto para manter a administração e volume de funcionários. Tem vários estudos que mostram isso, de que nós não somos o país que tem muita despesa com o Estado. O problema nosso é no retorno. A gente não tem o retorno do Estado no nível dos impostos que nós pagamos, né? Nós pagamos saúde, mas nós precisamos ter o plano de saúde, né? Nós pagamos educação, impostos, mas nós temos que ter escola privada, né? Então, o que nós precisamos, na verdade, discutir muito, e vocês têm um papel importantíssimo nisso, de formação de opinião pública e tudo isso, é de que a gestão do município, a gestão do Estado, a gestão do governo federal, ele tem que buscar a eficiência no sentido de entregar o melhor serviço para o cidadão, porque ele está recebendo, ele está arrecadando impostos ali e ele precisa entregar. Então, eu diria, só para, Fernando, e a gente volta a isso no outro momento, eu me coloco à disposição também, viu, Fernando, para bater papo, porque o meu dia a dia é isso, e a gente está construindo cidadania quando a gente conversa com esses temas, né? O nosso esforço como um todo, e a gente tem que ficar bem de olho isso lá no dia 1 ou 2, que vai ser a eleição, né, de governador e presidente e parlamentares como um todo, esses cidadãos estão propondo melhoria da eficiência para essa sociedade, para entregar melhores serviços à população como um todo, que não é só para mim, que moro ali no determinado espaço da cidade. Mas eu preciso que o empregado ou a empregada que vem na minha casa, no meu escritório, na minha oficina, ele chegue com segurança. Eu não posso ter um trabalhador que vai para a rua se arriscando a vida dele todo dia, com a certeza de que ele vai chegar nas nossas casas ou no nosso trabalho com vida. Olha só o risco que nós corremos enquanto sociedade. A gente não oferece nem isso de garantia para a maioria do cidadão brasileiro, de que ele vai sair de manhã e voltar às 10 horas da noite com vida.
A gente não oferece essa segurança. A outra que nós não oferecemos, o transporte. Ele vai para o ponto do ônibus e ele não tem certeza que hora vai passar esse ônibus. Depois ficamos nós, empregadores, reclamando de que ele não chegou na hora certa. E a gente não viu, né, não olhou de que o Estado tinha essa responsabilidade de entregar, né, o ônibus, o transporte, o trem, o metrô, no caso de vocês, passar exatamente no momento programado, porque aí sim, Fernando, ele tem tecnologia. Hoje nós temos tecnologia para mostrar no ponto do ônibus, ou no aplicativo nosso, minha experiência, e finalizo com ela na Holanda em 2017. Chove muito na Holanda. Então, eu não queria ir para o ponto do ônibus e ficar lá me escondendo embaixo da chuva. Eu ficava no meu aplicativo, no celular, e ele me mostrava, o tram está vindo, está a 2 minutos do ponto que você está. Eu saía correndo do ponto, praticamente a porta estava abrindo, e eu entrava imediatamente, eu não pegava o frio e a chuva, que aquela terra é de frio e chuva, né? E aí, assim, eu chegava na estação do trem e pegava o trem. Então, tecnologia nós temos para fazer muito melhor do que nós fazemos hoje. Praticamente todos os serviços públicos, nós temos condição de inovar muito com tecnologias disponíveis. Desculpa se eu estendi, presidente. Imagina, um prazer enorme. Eu acho que a gente podia passar o dia inteiro, né? É um assunto tão importante, não é, para o nosso país, que a gente poderia passar o dia inteiro aqui nesse debate super produtivo. Obrigada, Paulo, muito obrigada por aceitar estar com a gente hoje. Obrigada por essa brilhante palestra. Espero que venha mais vezes aqui trazer esse rico debate e tão importante para o nosso país. Um prazer. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu passo rapidamente a palavra para o nosso protocolo Roberto Souza para a apresentação dos visitantes e convidados do dia. Muito obrigado, presidente Carla. Nós tivemos acompanhando a brilhante apresentação do Paulo Marques, em média 30 convidados. Entre eles, gostaria de agradecer o professor De Rose, o Kim Maquerini, o Valentim Alves, o Danilo Gonçalves, a Sônia Regina Martins de Souza e uma convidada especial, que é a protocolo do Rotary Clube Trindade, de Florianópolis, a Ieda Freitas, que ontem deu um show no protocolo dos 35 anos do Rotary Clube Trindade, realizado em Casnavieiras, na parte norte da ilha de Florianópolis, e hoje está aqui dando, então, o prazer da companhia, e agradeço muito não só pela presença dela, mas também pela forma carinhosa com que foi recebido ontem na festiva dos 35 anos, que reuniu companheiros e companheiras de vários clubes aqui de Florianópolis, na localidade de Jurerê Internacional. Muito obrigado a todos, e aumentando a nossa audiência, a audiência da palestra, eu convido a todos para que assistam no canal do Rotary Clube de São Paulo no YouTube, a apresentação do Paulo Marques de hoje, e compartilhem nas suas redes sociais. Voltamos com a presidente Carla Blanco Pousada. Obrigado, Roberto. Últimos comunicados. Na próxima reunião, dia 15/6, às 12h30, teremos a palestra virtual do deputado do Parlamento da República Italiana, o senhor Fausto Guilherme Longo, com a participação de todos. Também informo que teremos reunião do Conselho Diretor no mesmo dia 15, às 14h30. E com esses avisos, e com a presença do nosso vice-presidente, Márcio Arroio, aqui presente na sede do Rotary Clube de São Paulo, encerramos a 46ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, sob o lema Servir para Transformar Vidas. Agradeço a presença de todos. Podem abrir seus microfones.